Sobre essa relação tumultuada entre a Rússia e os Estados Unidos, nós vamos conversar agora com o nosso analista em política internacional e professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma ótima noite ao senhor. Olha, eu já quero começar com essa pergunta: qual que é aí a situação diplomática entre os Estados Unidos e a Rússia? Nós sempre estamos aqui, conversamos e sabemos que anda bem aí balançada, né? Principalmente com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais uma vez, uma boa noite, professor. Boa noite, Elias. A relação é péssima, não tem outra palavra para descrever. Ela está no seu menor nível que já esteve nas décadas. Claro que ela ainda pode se agravar ainda mais, afinal os países estão em diálogo constante, eles têm convocado os respectivos embaixadores, é o que aconteceu no dia de hoje nos Estados Unidos. O embaixador russo que trabalha lá em Washington foi convocado, o Antonov, para prestar esclarecimento sobre o evento. Na saída, ele falou com a imprensa e deixou claro que a situação não é tranquila, porém vê com ótimos olhos a capacidade dos dois governos manterem diálogo constante e apaziguarem eventuais tensões para a situação não piorar ainda mais. Chama a atenção que esse incidente envolvendo o caça russo e o drone americano não foi grave o suficiente, inclusive, para convocar coletivas de imprensa dos respectivos ministros de Relações Exteriores, o Antony Blinken dos Estados Unidos e o Sergei Lavrov do lado da Rússia. Em seu lugar, esse ficou sobre o comando do ministro de Defesa de cada um dos países ou mesmo da assessoria de comunicação do Ministério da Defesa. Ou seja, considerando como um evento correlato à situação da Ucrânia e não um evento direto entre os dois países, mas chamando a atenção que se a coisa assim continuar, se novos incidentes desse status acontecerem, sim, aí a relação direta entre eles pode escalonar para um conflito bélico. Agora, professor, eu me recordo que Vladimir Putin e o ex-presidente americano Donald Trump possuíam ali uma relação, como digamos, amistosa de certa forma. Como é que tem sido agora a relação entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin? Lembrando que essa relação amistosa, como eu disse agora, claro, colocando acima os interesses americanos, os interesses de Moscou, que sempre estão acima, pelo que parece, professor, dos interesses mundiais, não é verdade? Exato. No caso do Putin e Trump, durante a presidência do Trump, pelo menos eles mantinham um diálogo direto, uma linha telefônica com alguma frequência entre eles. Já a relação do Putin com o Biden não é nada boa. Eles têm um histórico de participação no Ministério de Relações Exteriores e operações secretas antes de serem presidentes. No caso do Biden, ele que construiu como congressista boa parte da relação entre executivo e legislativo nos Estados Unidos para guerras secretas ou essas guerras terceirizadas, como muitos ponderam é o caso da Ucrânia, enquanto Vladimir Putin foi da KGB. Então os dois se olham com extrema desconfiança, os dois se veem como agentes de defesa dos seus países em escala global, sem ter possibilidade de diálogo direto entre eles, porque não tem nenhum tema de convergência, nenhuma proposta comum entre eles para a política mundial. No caso do Trump e do Vladimir Putin, pelo menos havia do lado de ambos uma crítica muito grande às organizações internacionais tidas como da elite, tidas para beneficiar aqueles que sempre se beneficiaram, enquanto o Biden vem com um discurso de reforço da cooperação multilateral, das entidades como a OTAN, no caso da guerra na Ucrânia, mas também na Organização Mundial do Comércio e outro. Bem, o fato é que esses presidentes andam lá se bicando. O Vladimir Putin hoje se encontrou com o presidente da Síria, o Bashar al-Assad, e ontem já numa visita a uma indústria armamentista russa, ele chamou a atenção de uma reportagem que não foi captada pela grande mídia nos Estados Unidos, mas produzida por um jornalista investigativo muito famoso, o Seymour Hersh, que já denunciou outros casos de crimes de guerra
dos Estados Unidos, chamando a atenção que a explosão do oleoduto e do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha não só foi planejada, como também o ataque foi desenvolvido pelos Estados Unidos. Eu digo isso só para demonstrar essa extrema desconfiança. Então, quando ele não cita diretamente a desconfiança no Biden, o Putin sempre que pode dá essas cutucadas de que os Estados Unidos como um todo, querendo dizer em especial sobre a liderança do Biden, pretende ser uma hegemonia global e bater de frente com outros países que têm lá os seus interesses específicos, claro, a Rússia no meio e potencialmente também a China. Agora, professor, a gente estava acompanhando agora imagens sobre a situação da guerra da Ucrânia, enquanto o senhor falava sobre essa relação que ficou bastante afetada entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente após a invasão russa à Ucrânia. Agora, de que forma essas sanções econômicas também impostas pelos Estados Unidos e o Ocidente em relação a Moscou interferiu também nessa relação? Claro, além dessa situação de dificultar as exportações russas para a Europa, no caso do gás, as sanções também dificultaram a transação econômica, a troca entre instituições financeiras com empresas ou bancos russos. E com isso afetou severamente a capacidade da Rússia se abastecer, mas também indiretamente acabou afetando o mundo inteiro com uma crise de inflação muito grande. Certamente está repercutindo no caso das manifestações na França, de greve, porque a pressão sobre o orçamento faz o governo querer acelerar a reforma da Previdência. No Reino Unido também há uma defasagem dos salários com manifestações. E na Rússia é muito grande, piorada ainda mais pela convocação, a conscrição de muitos russos. E com isso, querendo evitar ser enviado para um combate sem o treinamento, sem equipamento básico, um bom equipamento para combater, milhares, dezenas, se não centenas de milhares de homens russos já saíram do país, mulheres também, mulheres grávidas. A gente tem aí uma notícia relativamente recente, mas que vem acontecendo desde o final do ano passado, como a Argentina tem recebido muitas mulheres russas para terem filhos naquele país e adquirirem não só a nacionalidade para os respectivos filhos, mas para elas também, nessa fuga de cérebro. Então ontem o Vladimir Putin chamava a atenção que ele está sofrendo dificuldade de repor armamento em virtude de falta de mão de obra e indiretamente a gente percebe também uma dificuldade de repor equipamento humano também nas Forças Armadas, sem contar, como eu já disse, esse impacto inflacionário e dificuldade de abastecimento de muitos produtos. Professor, sem dúvida alguma, essa relação entre Rússia e Estados Unidos dá assunto de sobra aqui para a gente poder conversar. Agradeço demais a sua participação. Em algum momento, claro, voltaremos com este tema, com muitas outras questões extremamente importantes para o cenário internacional. Muito obrigado pelas informações, professor. Uma ótima noite ao senhor.